Saudações zoológicas, eu sou o Bruno e recentemente eu estava lendo uma matéria sobre, que era uma entrevista, na verdade, do diretor de Jurassic World 4, Rebirth, que deve sair no meio do ano que vem, ser lançado nos cinemas no mundo todo. E essa matéria me fez pensar, pô, quais será que são as espécies que podem aparecer nesse novo filme? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, primeiro que assim, a gente não tem um trailer original ainda. Se você colocar Jurassic World 4, Rebirth, trailer no YouTube, por exemplo, vai aparecer um monte de trailer fake, né? São todos montagens, trailers falsos. Originalmente, a gente não tem nada ainda, nenhuma pista de nenhum dinossauro que efetivamente vai aparecer, mas alguns a gente já pode imaginar. Primeiro assim, eu li essa matéria e eu achei interessante. Li outras matérias também que também falam sobre essa entrevista e o pessoal está levantando uns pontos interessantes. Primeiro que o diretor do filme ele está comentando que esse filme ele vai voltar às origens. Então talvez a gente vai ver um Jurassic World 4 menos aventura, igual foi no Dominion, que parecia mais um Indiana Jones do que um Jurassic Park, e um pouco mais parecido com aquela vibe de Jurassic Park 1, aquele suspense, aquele terror, os dinossauros realmente assustadores. Ele também comenta, eu até esqueci de colocar aqui, que ele está pensando em sair um pouco dessa questão dos dinossauros híbridos, dos dinossauros falsos, e voltar mais para os dinossauros naturais mesmo, espécies que realmente existiram, que eu acho fantástico, eu acho que é muito mais legal do que os híbridos. E ele até comenta, existe um terror certo na gente, onde você olha para um monstro na tela que realmente existiu no passado, tem algo que te dá um sustinho a mais, pensar, caramba, isso não tem mais hoje, mas já existiu, já foi real. E a sinopse do filme, que nós temos pistas sobre essa sinopse, diz que vai envolver, de uma certa forma, as três criaturas mais colossais da biosfera no filme. Quais será que são elas? Será que são os três grandes carnívoros? O tiranossauro, o espinossauro e o gigantossauro? Ou será que vai ter um saurópode, um dinossauro pescoçudo gigantesco no filme? Ele também comenta que o filme vai ter uma mistura de dinossauros antigos e novos em terra, céu e água. Ele até fala, tem alguns dinossauros que seria um crime não colocá-los, então não vou nem falar sobre eles aqui. Provavelmente a gente deve ver Tiranossauro e Velociraptor novamente, talvez Triceratops também, que merecia ganhar um pouquinho mais de tempo de tela na franquia, mas também teremos dinossauros novos. Então, como ele também comentou que quer voltar mais para essa questão de dinossauros reais e não inventados, usei isso como exercício para tentar imaginar que tipo de dinossauros podem aparecer aqui no filme. E pensei, pô, qual que é o padrão dos dinossauros que aparecem em Jurassic Park e Jurassic World? Um padrão é que normalmente a franquia gosta de usar espécies com características muito marcantes. Então você tem o Dilophosauro com aquelas cristas na cabeça, você tem o Velociraptor com a característica garra curva, você tem o Tiranossauro Rex com aquele cabeção enorme que ele tem, você tem o Terizinosauro, que é a maior garra que já teve na história do mundo animal. Então ele gosta de pegar bichos que têm uma característica muito marcante. Então eu fiz aqui uma seleção, falando só de dinossauros que, pelo que eu sei, ainda não apareceram na franquia. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Com exceção do primeiro que eu vou falar, que está todo mundo comentando que talvez apareça, que é o Espinossauro. O Espinossauro é o meu dinossauro favorito, eu vou adorar se ele aparecer de novo, estou na torcida para que ele apareça. Ele apareceu originalmente lá em Jurassic Park 3, mas também apareceu mais recentemente numa das temporadas de Camp Cretaceous, né, de acampamento jurássico. E ele é um dinossauro muito legal. Primeiro que ele é mais comprido, ele é mais longo do que o Tiranossauro Rex. Então eu não coloquei dados de tamanho dele aqui, porque para quem assistiu o filme sabe qual que é bem o tamanho dele. E ele tem essa vela nas costas que é muito marcante. Ele é um bicho lá da África que talvez tenha existido no Brasil. A gente tem espinosaurídeos, parentes próximos dele aqui no Brasil também. E ainda se discute se é espinossauros mesmo, se são outras espécies. E recentemente teve uma grande discussão na internet. Para quem é mais entusiasta, deve ter acompanhado sobre a postura e o modo de vida do espinossauro. Se ele era um animal bem mais aquático mesmo, passando a maior parte do tempo na água, ou se ele era bem mais terrestre, talvez meio semi-aquático, igual um urso, por exemplo. Então seria um bicho que, como tem um hype recente sobre ele,
seria interessante trazer ele de volta. Vamos ver se vai aparecer ou não, seria muito legal. Agora, só falando dos dinossauros que eu acho que podem aparecer. Primeiro que o filme, por algum motivo, nunca explorou os maiores dinossauros da história. A gente tem um monte de dinossauros que concorrem a esse posto. Então aqui na Argentina temos, por exemplo, o Patagotitan, o Argentinosaurus. Nós temos o Marapunisaurus, também no hemisfério norte, o antigo Amphicelas. Todos eles animais que beiram ali entre os seus 35 e 40 metros de comprimento e um peso entre 60, 80, 90 toneladas talvez. Aqui é uma foto da exposição, quando teve uma exposição aqui no Brasil, aqui em São Paulo, sobre o Patagotitan. Eu e a Amanda, nós somos consultores dessa exposição e, gente, foi maravilhoso ver um esqueleto desse de perto. Imaginar que tinha um bicho vivo desse tamanho. Absurdamente grande, tem nem palavras. Para deixar Brachiosauro no chinelo. Então, eu acho que a franquia nunca explorou isso, os verdadeiros maiores dinossauros da história, e eu gostaria muito de ver qualquer um deles que concorre a esse posto, mas exposto na tela, um grande saurópode, mas um grande mesmo, que o Tiranossauro Rex ia ficar pequenininho do lado dele. Ia ser muito legal ver isso aparecendo. Outro saurópode, falando de pescoçudos aqui, que tem uma característica muito marcante, não é um dos maiores, mas tem uma característica muito marcante que são esses espinhos neurais, essas projeções que saem das vértebras do pescoço indo para cima, que alguns interpretam como se fosse um tipo de vela, outros acham que pode ser alguns espinhos que talvez desse para proteção, ou talvez ajudasse para dimorfismo sexual, chamar a atenção da fêmea. A gente não sabe ainda muito bem para que servia isso. Esse bicho é do Cretáceo da Argentina e podia medir até 12 metros e 4 toneladas de peso. Então seria interessante também ter um saurópode nem tão grande assim, para mostrar um pouco dessa diversidade desses animais pescoçudos que muita gente acha que são todos iguais, mas você tem uma certa variação neles. Então, e como a franquia gosta de pegar bichos com características muito marcantes, esse é um bicho que eu também acho que pode aparecer em algum momento. Outro bicho que pode aparecer, que recentemente ficou famoso porque apareceu na série Prehistoric Planet, é o Dinóqueros, que é lá do Cretáceo Superior da Mongólia. Esse é um bicho muito legal. Assim, ele é do grupo dos ornitomimossauros, então um parente daquele que aparece no primeiro filme, né, no Gallimimus. Só que ele é um bicho muito grande. Vocês lembram do tamanho do Gallimimus? Que dá ali mais ou menos o tamanho de um avestruz grande. Ali, mas o Dinóqueros chega a 11 metros de comprimento e 6 toneladas. É um bicho muito grande. Ele tem uma corcovona grande nas costas também, que a gente ainda não sabe para que é. Então seria um bicho herbívoro muito interessante de ser mostrado aqui na franquia. Também o bicho onívoro, talvez, ali não exatamente herbívoro. Ainda se discute um pouco sobre o modo de alimentação desse animal. Mas seria um animal muito interessante de mostrar. De repente num pântano, numa cena assim, meio igual aparecer em Prehistoric Planet, meio dentro d'água, as pessoas chegam e do nada levantam um bicho enorme do seu lado. Podia causar uma surpresa interessante. Agora, dentre os carnívoros, eu gostaria muito de ver um bicho que é o Cryolophosaurus, que é um bicho do Jurássico da Antártica. Ele tem essa crista em forma de topete, tanto que rendeu até para ele o apelido de Elvisaurus, como se fosse o rei do rock, né? O Elvis, com esse topetinho aqui na cabeça. Então seria um bicho muito legal também de aparecer. E eu sinto falta, particularmente, digo aqui se vocês também sentem falta, mas eu sinto falta deles explorarem mais em Jurassic Park o nicho dos dinossauros de médio porte. A gente teve um Suchomimus, que apareceu muito brevemente. O Carnotaurus apareceu mais em Camp Cretaceous, mas o Carnotaurus já começa a ser grandinho. Mas assim, os dinossauros de médio porte, os bichos entre 5 a 7 metros para um carnívoro, com menos de 1 tonelada de peso, em torno de uns 500 quilos, não costumam aparecer muito na série. Então ou você tem os pequenos, né, como
o Velociraptor, o Dilophosauro da série, que na verdade o Dilophosauro de verdade tinha mais ou menos esse tamanho, então seria muito legal. Ou os gigantes, então tem o Espinossauro, tem o Tiranossauro, tem o Giganotossauro, mas cadê esses de médio porte? Que seria aquele bicho que ele não é nem tão ágil quanto um raptor, mas nem tão grande e poderoso como um tiranossauro. Então ele é um bicho que seria interessante, que ele pode perseguir, talvez seria bem veloz, poderia perseguir ali os humanos durante algum evento, que numa área mais aberta, né, se um ser humano encontrasse ele ali no filme, ferrou, né, assim, o bicho numa área aberta, assim, num campo mais aberto, não tem muito onde você se esconder, subir numa árvore, o bicho já tá na altura da árvore, levantando a cabeça. Então acho que pode render algumas cenas muito legais. Estou na torcida para aparecer algo nessa linha aqui. Outro bicho que eu acho que eu adoraria que aparecesse e também tem uma característica muito marcante é o Concavenator, que é do Cretáceo inferior da Espanha. É também um bicho de porte médio para um carnívoro, né? Então em torno de seus 6 metros de comprimento, 350 quilos. Só que ele é um parente dos gigantes Carcharodontossauros, como o Giganotossauro, que já apareceu, como o Mapusaurus, como o próprio Carcharodontossauros da África. Só que ele não é tão grande, né? Todos esses bichos podiam passar de 10, 11 metros de comprimento. O Concavenator ele ficava em torno ali dos 6 metros de comprimento. Imagina que legal você ter uma cena que tem um bicho desse perseguindo e, sei lá, atrás de uma mesa, atrás de um muro, e você vê só a corcovinha dele aparecendo. Dá pra imitar até uma cena de Tubarão, por exemplo, pegando a referência, como se fosse a nadadeira dorsal dele. Então, acho que daria pra criar umas cenas de suspense bem interessante também com essa espécie. Um bicho que é típico aqui da América do Sul, a gente só encontra esses bichos, salvo engano, na América do Sul, pelo menos são encontrados principalmente aqui na América do Sul, são os Megaraptores. Eles têm esse nome e só pelo nome já vale a pena estar em Jurassic Park, imagina, em Jurassic World no caso. Imagina botando respeito, Megaraptor. E por que eles têm esse nome? Porque originalmente imaginaram, aqui está um fóssil da mão dele, e originalmente imaginaram que alguns elementos aqui fossem do pé. Na verdade, que ele teria essa garrona curva que era muito parecida com a garra dos dromeossaurídeos, né, dos raptores, só que enorme, né, muito maior. Então pensa, nossa, imagina o tamanho desse dromeossaurídeo aqui. E na verdade depois descobriram que é uma garra na mão e de um grupo mais próximo dos Carcharodontossauros. Ele é um megalosauroide, esse animal. Que também está numa categoria ali de médio-grande, então já é um bicho com 8 metros de comprimento, 1 tonelada de peso, umas garras enormes na mão. Também seria um bicho bem legal, um pouco diferente de aparecer. Porque ao contrário dos Carcharodontossauros e dos Tiranossauros que tem um focinho mais curto e alto, e também ao contrário do Espinossauro que tem um focinho mais baixo e bem compridão, esse bicho tem um focinho no meio do caminho dos dois. Ele é mais comprido que de um tiranossauro, mas ele é mais alto do que o focinho de um espinossauro. E essas garras enormes são bem típicas, né, de alguns grupos de megalossauroides. São muito legais, adoraria ver um bicho desse aparecendo. Também na nossa franquia favorita. Agora, um grupo que faz parte dos terópodes, mas que seria muito legal de ver, é o grupo dos oviraptorossauros. E dentre eles, você tem o Oviraptor, que ele é um dinossauro mais famoso, é aquele que levou a fama de ladrão de ovos, mas depois descobriram que ele não estava roubando ovo algum, que o fóssil descoberto com ovos quebrados eram ovos dele mesmo. Ele era uma boa mamãe, mas os primeiros cientistas viram esse bico, viram um ovo quebrado e falou pronto, ladrão de ovos. Só que tem um bicho lá da China, do Cretáceo Superior, que é o Gigantoraptor, que ele é um bicho enorme. Ele tinha 8 metros de comprimento e até 2 toneladas de peso. Ele é grandão, robustão. Seria um avestruz em tamanho família, mas com um bico muito estranho. E seria um bicho bem legal de ser mostrado. E eu gostaria também de cenas de terror que envolvessem mais animais herbívoros ou mais animais onívoros, não aqueles grandes predadores. Igual eles fizeram até, um dos pontos positivos que eu achei em Jurassic World Dominion foi eles terem explorado algumas cenas de suspense
com o Terizinossauro, com aquela garrona enorme e o medo que daria dela. Embora em alguns momentos, para quem é leigo, vai parecer que ele é carnívoro, que ele está perseguindo ali a pessoa. Mas eu achei interessante criar um pouco de suspense, de terror, com bichos que não são hipercarnívoros, não são grandes predadores. E assim, tá do lado de um bicho desse tamanho seria bem assustador. Agora, um que não seria tão assustador, mas que poderia aparecer em algum momento do filme, seriam esses dinossauros mais proto-aves, sabe? Mais parecidos com as aves, mas que ainda não são aves. Eu fiquei até pensando, pô, talvez apareça um Archaeopteryx, dependendo de como você considera. Pode ser a primeira ave, ia ser muito legal aparecer um Archaeopteryx. Mas eu vou apostar aqui que se for para aparecer um bicho desse, deve aparecer um Anchiornis ou algo parecido com ele, que é um bicho que tem 4 asas. Ele tem 2 asas nos braços e 2 asinhas menores nas pernas. Olha aqui que coisa linda esse fóssil aqui no canto superior direito. Ele apareceu em outro documentário recente sobre a fauna pré-histórica, que é o Life on Our Planet. Incrível também o documentário. E ele é do Jurássico Superior da China, mais ou menos 160 milhões de anos. É um bicho pequeno, mais ou menos o tamanho de um pombo normal, de uma pomba de rua mesmo. E os fósseis deles, muitos deles estão tão bem preservados que você consegue inclusive estudar os pigmentos preservados nas penas e ter uma noção da coloração desse animal. É assim que ele foi feito, por exemplo, aqui nessa série, com o topetinho aqui atrás da cabeça, meio alaranjado, porque é mais ou menos uma cor que presume-se que esse bicho teria, mesmo em vida. Então seria um animal legal de ser representado, poderia ter ali só um pano de fundo aparecendo de repente, mas seria bem interessante ver um bicho desse, né, representado no filme. Outro herbívoro que seria interessante de mostrar seria um parente do Triceratops. Então a gente poderia ter, por exemplo, um Pachyrhinosaurus aparecendo. Eu não me lembro de ter visto na franquia de filmes em particular, mas me corrijam se eu estiver errado. Mas o Pachyrhinosaurus é um bicho que ele ocorre, assim como o Cryolophosaurus era um animal de extremos, ocorria na Antártica, né, que naquela época já estava perto do Polo Sul. O Pachyrhinosaurus também, só que ele era um dinossauro do Ártico. Então, um dinossauro cujos fósseis são encontrados tanto no Canadá como no Alasca também. É um bicho que ele é razoavelmente grande, né? Tem 7 metros, mas 3,5 toneladas, então robustão. E ele tem essa estrutura muito robusta, que é essa ossificação no nariz, que a gente ainda não sabe muito bem para que é, se os bichos de repente disputavam dando narigadas uns nos outros, se era para chamar a atenção da fêmea, se tinha de repente um tecido mole recobrindo esse osso e que fosse mais colorido ou alguma coisa assim. Então é um fóssil bem legal de um animal que seria interessante de você explorar outros ceratopsídeos, outros animais do grupo do Triceratops também. Então eu acho que seria um bicho muito legal se aparecesse. A gente tem também o Psittacosaurus, que é um bicho pequenininho, né, 2 metros de comprimento, 20 quilos de peso. Ele é um ornitísquio lá da Ásia, encontrado em diferentes países da Ásia. Tem 12 espécies conhecidas de Psittacosaurus, algumas com fósseis muito, muito, muito bem preservados, como a gente consegue ver aqui. E para quem também é entusiasta e acompanha as notícias na paleontologia, há algum tempo atrás, eles lançaram um artigo científico descrevendo esse fóssil aqui da direita, e eles descobriram que o fóssil está tão bem preservado, você consegue ver aqui, essa é a parte inferior dele, você consegue ver que tem as marcas do tecido mole, de onde seria a pele, onde seriam os músculos. Você tem todo o outline do bicho, não só os ossos, o esqueleto. Essas penugem que ele tinha aqui só na ponta do rabo. Olha que coisa, no meio do rabo, aliás, olha que coisa impressionante que ele tinha. E esse fóssil em particular está tão bem preservado que eles até conseguiram descrever como era a cloaca desse dinossauro. É um fiofó de dinossauro muito bem preservado. Então, seria um bicho muito legal, e como a gente teve recentemente ele aparecendo no meio científico, daria muito para explorar novas vertentes desse animal, um comportamento de repente de bando, um cheirando a cloaca do outro, né, em forma de feromônio.
Eu acho esses filamentos que aparecem na cauda dele muito bonitos. Então ia ser um bicho bem legal também de explorar na franquia. Agora, um bicho que não tem nada assim de muito especial quando você olha para ele, exceto o seu tamanho absurdamente gigantesco, e por isso eu gostaria muito de observar ele, é o Xantungossaurus, que é o maior dinossauro bico de pato conhecido, e ele é o maior ornitísquio conhecido, né? Tem dois grandes grupos de dinossauros, os saurísquios, que incluem os pescoçudos e os carnívoros, e os ornitíscicos, que incluem os outros herbívoros, principalmente aqueles animais com chifres, com carapaças, com armaduras. O maior dos ornitíscicos é esse aqui, que é o Xantungossaurus, de mais ou menos 80 milhões de anos, da China. E ele é um bicho, gente, enorme. A gente já fez vídeo sobre ele no canal. Mas é um bicho que tem 16 metros de comprimento e até 15 toneladas de peso. Se você pensa que um Tiranossauro Rex tem ali até 13 metros de comprimento e, sei lá, 7, 8 toneladas de peso, esse bicho é o dobro do peso de um Tiranossauro Rex. Então ia ser muito legal. E a gente sabe que os hadrossauros andavam em grupos, né? Alguns em manadas enormes. Imagina que cena legal no filme você ter um estouro de uma manada desses bichos. Ou de repente você ter um tiranossauro se aproximando, ou outro carnívoro se aproximando de um deles, e de repente vem os outros para dar porrada nele assim e avançam no grupo, que a defesa deles era o tamanho e viver em grupo. Assim, dando patadas, atropelando, pisando por cima. Ia ser muito, muito legal de ver também no filme. E agora, saindo dos dinossauros, porque eles falaram lá, veremos novos dinossauros em terra, ar e água. Só que assim, quando eles falam dinossauros em ar e água, a gente já sabe que eles não estão falando de dinossauros verdadeiros. E sim de animais que viviam naquela época, grandes répteis. Todo mundo chama o dinossauro marinho, mas eles não são dinossauros marinhos. Normalmente tem 3 grandes grupos, os mosasauros, que já apareceram no primeiro filme de Jurassic World. Ótimo. Nós temos os plesiosauros e nós temos os ictiossauros. E representando os plesiosauros, eu amaria ver aparecendo em tela o mais famoso deles, o famoso monstro do Lago Ness, que é o Elasmosaurus. Aliás, eu acharia incrível se a série fizesse uma piada, né, com as pessoas indo procurar ali na Escócia, né, o monstro do Lago Ness, e de repente está numa praia, né, ali de alguma outra região, e aparece um Elasmosaurus. Fala, lá, não falei que tinha. Eu acho que ia ser algo, ia dar um tom de humor, ia ser muito interessante. Mas eles são animais muito legais. Eles são animais piscívoros, então alimentavam-se principalmente de peixes, lulas, outros animais com corpo mais mole. Mas ia ser muito legal de observar eles em tela, de repente interagindo com um barco de pesca, pra gente ver todo esse impacto dos dinossauros no mundo real. Mesmo sendo piscívoros, eu ainda teria um certo receio de tomar uma mordiscada de um desses aqui, porque com a boquinha dessa, né, ele ia poder causar um estrago ainda se pegasse uma boa mordida. Então é um bicho que chega aí aos seus 12 metros de comprimento, 2 toneladas. E ele é um bicho interessante porque ele acabou com uma guerra, que é uma guerra ideológica na paleontologia, que é a Guerra dos Ossos, onde 2 paleontólogos lá no século XIX lutavam, assim, não na porrada, mas eles lutavam no campo das ideias para ver quem é que descrevia mais dinossauros. Não só no campo das ideias, porque eles roubavam fóssil um do outro, comprava trabalhadores para destruir o fóssil um do outro, foi uma zona. E esse bicho meio que acabou com a Guerra dos Ossos, porque um deles, que é o Edward Cope, cometeu um erro crasso. Ele descreveu esse bicho com a cabeça no lugar do rabo. Então ele colocou a cabeça na ponta do rabo, como se ele tivesse um pescoço curto e um rabo muito longo. E os outros paleontólogos perceberam o erro dele e imediatamente zoaram ele, e aí meio que ele perdeu a moral nessa disputa. Foi o começo do fim da Guerra dos Ossos. Agora, representando o grupo dos ictiossauros, um bicho que seria mega legal de aparecer seria o maior réptil marinho de todos os tempos,
que é o Shastasaurus. Dependendo da nomenclatura que você vai seguir, pode ser ele referido como Shonisaurus, mas é um bicho que aparece lá na América do Norte e na China, do Triássico. Não tem muitos animais do Triássico representados, então isso é muito legal, aparecer esse bicho do Triássico. E é simplesmente o maior réptil marinho da história, com 21 metros de comprimento, 80 toneladas de peso. Gente, isso aqui é maior que um cachalote. É do tamanho, sei lá, de algumas espécies de baleias hoje no mundo. Não é maior que a baleia azul, mas ainda assim é um bicho que podemos dizer do tamanho de uma baleia. Ia ser muito, muito legal ver esse bicho aparecendo em tela também. E para fechar aqui a minha lista, falando dos bichos que podem aparecer no ar, né, que eu imagino que esteja se referindo aos pterossauros, que também não são dinossauros, mas são primos dos dinossauros. O meu voto, se eu tivesse que apostar em um bicho para aparecer desse grupo, é o Tupandactylus. É um bicho do Brasil, do Cretáceo Inferior, lá da Chapada do Araripe. Não é um bicho muito grande, tem 4 metros de envergadura, da ponta de uma asa até a ponta da outra. Assim, não é um bicho muito grande, tem outros maiores que já apareceram, como o Quetzalcoatlus. Mas, lembra que eu comentei, a franquia adora colocar bichos com características muito marcantes. Esse bicho tem as maiores cristas dentre todos os pterossauros, cristas enormes na cabeça, assim, as maiores em volume, né? Tem uns bichos que tem alguns ossinhos mais compridos, mas em área total eu imagino que esse aqui é com a maior crista relativa ao tamanho do corpo. Então é um bicho muito legal, com fósseis incrivelmente preservados, como esse aqui do canto inferior, que dá pra ver. A gente ainda não sabe quais são as funções exatas dessa crista. Pode ter ajudado na manobrabilidade durante o voo, pode ter ajudado a chamar a atenção da fêmea, sinalização, reconhecimento de espécies, ou pode ter sido um pouquinho de várias dessas funções. E são alguns fósseis também são tão bem preservados que tem até picnofibras, parecem umas penugenzinhas preservadas. Então também tem uma ideia da textura desse animal. Inclusive esqueci de colocar aqui, mas essa arte belíssima aqui foi ilustrada pelo grande paleoartista brasileiro, Júlio Lacerda. Então ele fez essa arte incrível para um artigo que saiu na Nature. Então a gente tem uma boa ideia de como seria a aparência desse animal. Então também seria um bicho bem legal e com uma característica muito, muito marcante, que seria essa crista. A gente já teve outras espécies de pterossauros, mas se fosse aparecer uma espécie, já que o grandão maior de todos, o Quetzalcoatl, já apareceu no último filme, minha aposta seria uns bichos desses com essas cristas enormes na cabeça. Mas agora eu quero saber quais são as suas ideias de dinossauros que podem aparecer em Jurassic World 4 Rebirth. Se você tivesse que apostar, qual desses você colocaria? Você concorda com essa lista? Alguns desses acha que pode aparecer? Ou você tem outras ideias? Não, para mim não pode faltar tal dinossauro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser saber como foi a transformação da nossa visão como paleontólogos sobre os dinossauros de Jurassic Park de 30 anos para cá, como que eles mudaram, o que mudou neles, é só clicar neste vídeo que está aparecendo aqui na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.